alegria e satisfação a gente estar aqui, porque não existe um lugar melhor para falar sobre ambientes inclusivos, no ambiente mais inclusivo de Uberlândia e um dos mais antigos, que é a APARO, né, que é a Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, tá certo, né, e que nesse mês de maio está completando aí 45 anos, né, Denise? 46, é a verdade. E que alegria, porque quando a gente fala em inclusão é uma construção, né, tem toda uma história e uma instituição, a instituição mais antiga de Uberlândia, que conhece essa luta, que vem galgando cada degrau da construção de ambientes inclusivos para familiares de Uberlândia. E que honra e que emoção poder estar aqui, você abrir as portas da sua instituição para a gente poder, com muita humildade, né, a ONG Pérola Negra e o projeto Angel Hair, poder falar um pouquinho, né, sobre o que é construção de ambientes mais inclusivos, né, que vai ser um compartilhamento de trocas, porque a gente também vai aprender muito com você. Quero te agradecer a oportunidade de poder ser quem você é, tudo que faz para a cidade de Uberlândia e para as pessoas com deficiência. E é isso, né? Quando a gente fala em construindo ambientes mais inclusivos, quando a gente fala em construção, se a gente pensar na história da pessoa com deficiência no Brasil, é uma história muito recente, né? Em terminologias. Eu até estava vendo esses dias um adesivo, que há 12 anos atrás eu fiz uma caminhada para conscientizar a população sobre as vagas de pessoas com deficiência no estacionamento. Aí no adesivo estava escrito: você parou na vaga do deficiente. Aí eu falei assim, esse adesivo já está antigo. E eu achei muitos adesivos no armário. E aí eu falei assim, como é a construção de nomenclatura, esse ambiente que perpassa por tantos lugares e também por gerações. Porque eu fiquei pensando, quando eu vi o adesivo, que hoje é pessoa com deficiência. E quando eu fiz, há 12 anos atrás, nem se falava pessoa com deficiência, falava deficiente. Mas eu fiquei pensando nessa pessoa, há 40 anos atrás, a pessoa com deficiência, né, que ela às vezes, ninguém nem se referia a ela porque ela nem saía de casa. Então, mesmo a vida toda existiam pessoas com deficiência, mas como é novo o processo de construção da identidade cultural e social da pessoa com deficiência, né? Tirar essa pessoa da invisibilidade, dar ela um ser social, orgânico, que está na cidade, que pega ônibus, que faz atividades, que vai na academia, igual tem aqui na APARO. E que essa construção, ela também vem de muita luta, né? Então eu queria conversar com vocês sobre isso, como que vocês sentem quando você vê chegando essas famílias aqui, como elas se enxergam nesse ambiente inclusivo e se elas acham, elas têm noção desse protagonismo, porque como mãe do Pedro, né, e que assim, eu fico muito emocionada de estar nos lugares, com a partida dele, o legado dele, a memória dele, é o que me nutre para continuar vivendo, né? É muito amor na causa da pessoa com deficiência, mas eu sempre falava para o Pedro, seja nos livros, nas danças, em todos os lugares que a gente estava, eu falava, Pedro, eu posso fazer tudo por você, lutar pela vaga, ir no Ministério Público, ir na escola, mas o que está na sua pele é só você que sente, as dores de ser uma pessoa com deficiência, né? Porque da onde ele estava sentado, é ele que enxergava o mundo, por mais como mãe dele, eu queria trocar de lugar com ele, eu sempre respeitei a fala dele. Então quando a gente chegava num lugar, a pessoa falava assim, ele responde, o que ele quer? Eu falava, não sei, pergunta para ele, porque é muito importante ele sentir que ele era o protagonista da história dele, ele era a pessoa. Eu podia falar o que for da dor de ser uma mãe de uma pessoa com deficiência, sentir como ele se sentia excluído na escola, a questão do bullying, mas eu nunca poderia falar do sentimento. E eu acho que quando a gente fala de construção de ambiente inclusivo, eu vejo que hoje, na atualidade, a sociedade, ela fala pelas pessoas com deficiência, como se a gente falasse assim, eu sei da sua necessidade, a professora fala assim, eu sei para o aluno, e a gente não dá espaço para o aluno. Quando a gente vai em brigas, em prefeituras, no congresso, a gente vê associações que são muito importantes, mas eu falo assim, agora eu quero ouvir a pessoa, mesmo que ela não fale verbalmente, porque ela sabe a dor dela, e onde passa a dor, só a pessoa que sabe. E a gente só vai construir um ambiente de verdade se a gente deixar ela falar, né? Então, por 17 anos, eu estimulava muito o Pedro a falar com os olhinhos dele, né? Com a comunicação alternativa, aquele protagonismo de sim para direita, e onde ele passava com aquela carinha dele,
meu magrelinho favorito, porque eu queria que ele fosse o dono da história dele. E é isso, e você sente isso também? Como que é para você, quando você pensa para a família? Faz isso mesmo, se sinta pertencimento dessa inclusão, é sua, não é minha, não é desse lugar. O que você sente, Denise? Olha, nesses anos todos, né, de luta, de vivenciar as questões, né, da inclusão, das diversidades, da pessoa com deficiência, é muito difícil, porque muitas vezes as pessoas querem falar, não deixa a pessoa com deficiência falar, sempre responde na frente. Se você dirige, mesmo você dirigindo a ela, né, a pessoa que está ao lado dela quer responder. Então sempre a gente está perguntando, não, eu estou perguntando para você, né? Inclusive aqui nas entrevistas que a gente faz nos cadastros, né? Então sempre as pessoas querem falar pela outra. Isso aqui a gente incentiva também muito a pessoa a estar falando por ela. E atualmente eu estou achando as pessoas muito acomodadas. Eu falo isso porque parece que estão pegando tudo muito pronto, né? Então elas não dão importância à fala delas, a importância que ela tem, né, na inclusão, na acessibilidade, no dia a dia, né, da pessoa. Como associação, né, o nosso maior coisa além da inclusão é a pessoa trabalhar a independência e a autonomia da pessoa. Então isso é importante, certo? No dia a dia dela. Para o próprio crescimento da pessoa. Para estimular a independência, né? Porque ela só vai criar esse ambiente que realmente existe com a própria fala, né? E muitas vezes também eu noto que essa construção desses espaços é meio uma barganha. Ah, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho direito, ou que esse direito ele passa por outros lugares, e às vezes tem isso também, que as pessoas ainda não existe uma mentalidade de que nós todos somos iguais, né, perante a lei, e que a pessoa ela pode demonstrar, ela tendo uma necessidade especial, não significa que ela é inferior, e às vezes isso é dentro de casa. Eu lembro muito que eu pensava assim, o mundo vai tratar o meu filho como eu trato. Né? Se eu ver ele como coitadinho, como dependente, sem autonomia, eu falo por ele, eu vou brigar por ele. Então eu falava para ele, eu vou ficar na escola só um dia, amanhã você tem que contar, você está com sede, se você quer ir em algum lugar, você dá seus pulos, né? E o que acontece? Eu não cheguei na geração adulta, né? Então assim, eu convivi com um filho na idade da primeira infância e na adolescência, quando ele foi virar adulto. Mas nos ambientes que eu participo, tanto ambientes escolares quanto ambientes familiares, profissionais, é isso que você disse. Quando a pessoa chega na fase adulta e ela já passou às vezes por tanta coisa, ela às vezes se acomoda assim, esse ambiente ele é assim. É muito difícil, eu não vou ver esse ambiente ser transformado, né, Denise? E aí ela perde, às vezes, aquele entusiasmo em querer propor como que seria importante. E aí ela fala assim tá bom, né? E é o que a gente não pode deixar, né? O que vocês acham? E o medo também de perder, de poder cobrar, né? Às vezes de cobrar, de querer mudar. Então tem medo de perder aquilo que já tem. Muitas vezes eu vejo isso nas pessoas com deficiência. Muito. Quanto à questão de direito, eu li uma frase muito bonita ontem que fala que a gente nunca deve agradecer por um direito. E as pessoas, e é cultural colocar isso na pessoa com deficiência e também nas classes em vulnerabilidade, que tudo a gente tem que achar bom que essas pessoas estão dando um favor. Então, se eu for requerer um direito, eu vou ser mais inferiorizada ainda e eu tenho em risco. Tanto é que algumas famílias falam para mim, você não acha que correndo com o Pedro, você expondo ele em tantos lugares, ele não se sente, você não está ferindo ele, né? E aí eu falei, usando, ou também assim, a família tem a questão da superproteção. E aí às vezes construir um ambiente onde esse filho vai poder ter autonomia, ter independência, ele vai ter que quebrar paradigmas, ele vai ter que passar por situações desafiadoras
mas essa proteção às vezes faz com que o familiar fale assim, ah, eu quero proteger o meu filho do mundo, né? Eu ouvi muito isso, principalmente em fase de criança e adolescente. Ah, você não tem medo, você acorda 3 horas da manhã para ir lá para a romaria, empurra nele, ele está no frio, na lama e tudo. E eu falo assim, eu sou muito ruim. Eu lembro muito do sorriso dele, que falava, Pedro, eu sou ruim. E ele, sim. E o sim era direito e não esquerdo. Aí todo mundo regalava o olho, porque a gente tinha esses códigos. Mas o que era isso? Ele me acordava antes do relógio despertar para atividades que ele gostava. E você desafiar é um quebrar interno do familiar também. Quando muita gente me fala assim, como que você agia com o Pedro? Aí eu falo assim, quando você tem uma pessoa com deficiência na família, não é a pessoa com deficiência, é toda uma estrutura, é a família inteira, é os irmãos, os avós, os tios, porque eles não sabem como lidar. Os maiores desafios, né, Denise, e vocês, começa dentro de casa, começa com o familiar mais próximo, começa quando você fala assim, eu vou ali na esquina, você olha meu filho, não, mas eu não dou conta de arrumar ele na cadeira, não, mas eu não dou conta de interpretar o que ele está querendo dizer. Então, já corta a possibilidade de criar um ambiente inclusivo, né, e aí nessas relações familiares. Então, assim, eu pensava, como que eu vou para uma escola, como que eu quero que meu filho seja menor aprendiz, se um tio, uma irmã, um avô, ele não dá a possibilidade de tirar esse filho da casca, né, que fala assim, se você quer o novo, você tem que sair do ovo. Eu falava isso pro Pedro. Então, e aí cria-se essa cultura da vulnerabilidade da pessoa com deficiência ser muito frágil, mas mascara o não protagonismo, que é muito triste, né? E as pessoas às vezes não vão entender, né? Porque muitas pessoas questionavam, por que você quer isso? Por que você quer um centro diferente? Falava, não sou eu, né? Porque o Pedro vai crescer, porque o Pedro quer ter uma vida plena. E é muito difícil, né? Muito desafiador. E, gente? Acaba que acaba sendo um rompimento histórico-cultural, né? Porque a família está inclusa na sociedade e aí a partir do momento que você pensa em trabalhar essa autonomia, você está rompendo a questão histórico-cultural da pessoa, da proteção da pessoa, né? Que muitas das vezes há aquela questão do cuidado, né? Eu, na relação da pessoa com deficiência, a necessidade de ser o tutor, né, nas ações, de tomar a frente, sendo que deveria ser ao contrário, né? Então, a partir do momento que a sociedade toma essa consciência de que a pessoa com deficiência ela é um ser humano que detém de toda a autonomia, né? De repente pode ter alguma independência para realizar alguma coisa no dia a dia, mas que ela entender como esse protagonismo que você falou, né, de trabalhar. Se todas as famílias tivessem essa emancipação da pessoa com deficiência, respeitar esse processo, a sociedade vai evoluindo de certa forma, né? Já teve um período grande de evolução, de certa forma, né? Como você falou lá, da nomenclatura da pessoa com deficiência, quando era o aleijado, passou para o deficiente, o portador de necessidades especiais, pessoa com deficiência, até agora, uma parte da sociedade evoluiu, né, graças a frutos, a muita luta, né, não com forma de agradecimento, né, o que você tinha dito, a questão do agradecimento, eu acho que não deve também ter o agradecimento, e sim a celebração, né, olha, conseguimos, né, e agora para frente, o que a gente vai fazer? Né, se a gente pegar a legislação brasileira aí, a gente tem uma vasta legislação, só tem um detalhe, o detalhe mais importante é a efetivação disso, né? E aí para a efetivação disso vem por parte da sociedade, né? Como que você vai fazer, você explicar que para a minoria precisa de ter uma mudança de forma geral, essa é a parte dolorosa de repente para a sociedade entender isso. É verdade, e são temas muito transversais, porque quando a gente pensa em cidade, né, eu lembro quando o Pedro olhava para o portão, e aí ele amava quando aquele portão da garagem se abria, e aí ao mesmo tempo eu ficava muito triste, que eu pensava assim, será que as cidades estão preparadas, né? Cidade física, cidade atitudinal, e como os temas são transversais, né? Você vê que hoje a gente está aqui nesse encontro maravilhoso, que tem uma instituição de pessoa com deficiência mais antiga, que criou a semente, que passou por tantas coisas, passa por tantos desafios, né? Um projeto de uma mãe para humanizar olhares
para passar por outros lugares, né, que não seja só a obrigatoriedade de uma lei, e uma ONG que está completando 20 anos, né, num bairro que também passa por outros lugares, de outras vulnerabilidades, mas que está junto nisso, que é o Ronaldo. E como que é sentir isso também? Porque é muito interessante, que a gente já teve a oportunidade de fazer parceria, como que você vê a comunidade, né, do entorno, que vocês estão próximos entre a Amparo e a ONG Pérola Negra, e dentro da comunidade, né, que esse tema é um tema transversal, porque existem também pessoas negras com deficiência e se sentem na invisibilidade e que ainda estão muito longe de ser protagonistas da sua própria história, né, Ronaldo? E é um desafio, né? É muito importante, né? Nosso Ponto de Cultura Pérola Negra, né? E através do Festival Pérola Negra, até contar uma coisa bacana, que em 2015 a gente teve um show muito grande na Avenida, que foi o show que a gente trouxe a Ludmilla, né? E a gente não teve esse olhar da questão da acessibilidade. A produção dela teve esse olhar, pegou a deficiente que estava no meio do show e levou para o palco e colocou em cima do palco. Então a gente está tendo todo esse olhar, agora nessas ações que a gente está tendo no Ponto de Cultura, né, para essa questão de acessibilidade. Tanto é que nesse festival desse ano, essa já é uma proposta, essa ação que a gente está tendo aqui em parceria com a Amparo, com a Carol, de estar tendo esse olhar. A gente vai estar formando agentes inclusivos para ter esse olhar dentro do festival, né? Essa é a primeira ação nossa do projeto, e depois a gente vai estar formando esses agentes para estar conduzindo o pessoal. Acessibilidade, né? Essa acessibilidade, a questão mesmo, né, da Libras e outras coisas também, né, de acessibilidade dentro do projeto. Né? O Festival Pérola Negra esse ano completa 20 anos, né? A gente vai realizar dentro do Ponto de Cultura Pérola Negra, né? A gente já tem 20 anos realizando essa ação. E a gente vai estar junto com a comunidade, com a Amparo, que é parceira que completa 46 anos, com a Carol, e vamos que vamos, né? E vamos que vamos. E os desdobramentos, né? Porque quando a gente pensa em ambientes inclusivos, a gente também pensa muito na nossa comunidade dentro da caixa. Tem a associação Pérola Negra, que é a comunidade negra, tem a Amparo da pessoa com deficiência. E eu acho muito bacana que a gente só vai conseguir começar a construir um ambiente abrangente quando a gente falar para todo mundo, porque se a gente falar só para a pessoa com deficiência, a gente não vai chegar nesse lugar. As pessoas sem deficiência é que precisam. Muita gente fala assim, você não foca na síndrome, você não foca... Eu falo, eu não quero falar para as pessoas com deficiência, eu quero falar para as que não têm, que não conhecem como que é uma pessoa que se comunica com a mímica facial, né? Que ela, se ela tiver um pouco de mobilidade, ela conduz a sua própria cadeira. As pessoas com deficiência que já estão nesse ano, elas se veem, elas se conhecem, se reconhecem nos lugares. A gente tem que falar para as pessoas que não têm familiares com deficiência, porque aí passa por esse lugar, nossa, eu tenho uma empresa, eu não sei como que eu posso disponibilizar um atendente que saiba Libras para poder atender uma pessoa que vem comprar uma peça às vezes. Eu sou doula, e aí antes da pandemia eu atendia no hospital municipal, eu fazia plantão. Chegou uma gestante de madrugada já dando a luz, e ela era surda, e não tinha uma pessoa no hospital que falasse. E aí todo mundo ficou, o que ela está falando, né? Então assim, hoje, graças a Deus, já colocaram toda uma regra, e assim, aí a construção dessas normativas, diretrizes que vai levar, elas são feitas na junção das pessoas com deficiência e sem deficiência. Então, assim, a gente tem que sair da caixinha também de querer ir em lugares só onde tem pessoas com deficiência. Por isso que eu acho muito bacana a ONG Pérola Negra estar junto, porque passa nesses lugares. Eu conheço meu amiguinho, ele é mais quieto na escola, porque às vezes a gente também fala muito da deficiência física, né? O meu colega, eu noto que ele é diferente porque ele fica mais desatento. E aí passa por outros lugares, e aí nessa conjunção de falas a gente vai tendo espaço para entrar mais, aí você pode adaptar assim, né? E a pessoa que tem a deficiência, ela vai tendo pertencimento desse lugar, né? Que é muito importante, a gente não pegar a história do outro, né? Porque é o que a Denise falou, às vezes o familiar fala assim, eu sei o que ele precisa, né? E é interessante, porque um dia eu vi um rapaz, ele sempre tomava sol de moletom cinza, ele tinha, eu acho que 7 moletons todos cinza, ele trocava um por dia. E aí a cadeira era cinza, o tênis era cinza. Um dia eu passei com o Pedro, eu falei assim, aí o Pedro ficou olhando, eu falei assim, Pedro,
e ele gosta muito de cor. Eu não esqueço o dia que a gente foi comprar um All-Star, ele quis o vermelho, depois ele quis o amarelo, aí eu pensei nisso. As cores, quem vai falar é a própria pessoa, né? E aí eu falei, eu nunca quero te ver cinza, porque assim, aí um dia eu perguntei, falei, será que alguém, a mãe dele, já perguntou pra ele se ele queria um dia usar uma blusa de outra cor, né? Então a gente fala assim, eu vou dar banho, eu vou dar alimentação e tá tudo certo, né? E sair um pouco desse, o medo, a responsabilidade do cuidador é muito grande enquanto familiar, né? De fazer o errado e ser irresponsável e pôr em risco. Mas esse risco que vai levar a pessoa a mostrar a personalidade dela, o cheiro do sabonete que ela quer, se ela quer a comida com alho ou sem alho, ela cheirar o tempero. Isso é a mágica, né, da pessoa com deficiência, ela poder mostrar se ela quer guaraná ou suco. Uma das dúvidas que eu tenho também, assim, que eu também trabalho com um projeto cultural, né, então eu fico também na ponte aérea, né, Uberlândia, São Paulo e outras regiões do Brasil, né. Então a gente trabalha com bastante alunos elegíveis. A minha aula que eu trabalho com arte é adaptada, né, para esse aluno que tem essa necessidade. Mas uma dúvida que eu tenho também, que eu trabalho com produção, algumas produções de eventos, e vejo também que alguns locais não tem essa questão da acessibilidade, né? A gente sabe que tem ela, mas é para em inglês ver, né? Assim, eu acho que isso também acaba até espantando as pessoas elegíveis, né? De estar participando dessas ações, desses movimentos. Porque a pessoa não vai num local que ela não se sinta bem, né? Assim, não tem um acesso, né? E aí eu queria até pedir a sugestão de vocês, né? Assim, até para a gente estar melhorando também o festival. O que poderia ser legal a gente está colocando? E a gente sabe que o espaço da gente tem a questão da acessibilidade. Mas será que só aquele espaço reservadinho para o elegível é bacana? O elegível tem que ter toda essa ação, todo no entorno do evento, Nós temos desenho universal, né? Então, que o espaço todo, que eu possa ir em qualquer lugar que eu queira ir. Não naquele cantinho, eu ficar naquele quadradinho, reservadinho, né? Então, a necessidade da pessoa é estar em qualquer espaço. Então, seria o desenho universal que a gente luta por ele, né? Em todo lugar que seja adaptado. Que a pessoa possa entender também que ali tem acessibilidade. Nós fazemos um trabalho e um momento, o trabalho vivencial, em uma faculdade, até um vereador falou, por que o dono de uma boate vai colocar um elevador para dar acessibilidade até o mezanino? Se nenhuma pessoa com deficiência pediu para ir até lá. Mas a pessoa com deficiência tem percepção. Ela vê que não tem acessibilidade, para que ela vai procurar lá? Então, a partir do momento que a pessoa entende que ali tem acessibilidade, vai possibilitar o acesso dela de ficar onde ela quer, onde ela se sente bem. De repente, aquele lugar que você vai reservar para ela, não é um lugar que ela queria estar. De repente, você está do lado direito da Carol, mas você gostaria de estar centralizado. Então, essa questão... Isso que ele está falando, eu falei quando foi montar a Avenida do Carnaval. A Avenida do Carnaval, eles queriam fazer um cercadinho, né, para os deficientes. Eu falei, eu não aceito esse cercadinho, porque esse cercadinho, eles vão ver o final do desfile, eu quero que eles vejam o começo do desfile. Por que a pessoa vai para a avenida, ver um desfile, ela vai ver o final? Não, ele, mas sabe o que é? Vai ter júri, não sei o que, eu falei, então tira um júri. Mas, sabe? Então, quer dizer, a dificuldade é grande, não é só o cadeirante que tem dificuldade, não. Eu, por exemplo, quando eu cheguei na Amparo, eu escutei muita gente falar, você é deficiente de quê? Você é gorda, você é bonita, você é o quê? Sabe como é que é? Ninguém via o que eu estava passando. Eu estava entrando numa fase que eu estava ficando com o braço deficiente, eu não tinha segurança para pegar um copo, e eu escutei de uma pessoa que dentro da Amparo, que falou para mim assim, você é igual a todo mundo, você vai fazer. Eu chegava aqui, eu chegava caladinha, eu não falava, eu entrava muda e saía calada. Entendeu? Porque eu não falava nada. Essa senhora, ela viu que eu estava desse jeito. A Denise uma vez falou para mim, você não se encaixa. Não foi que você falou? Você não se encaixa. Eu falei, vou provar esse povo que eu me encaixo na Amparo, quero estar na Amparo. Aí quando foi um dia, eu sentei com o Domingos, que era o fundador do bloco, né, Amparo. Eu falei, Domingos, eu adoro o carnaval. O que eu posso fazer no carnaval? Entrosei no carnaval, estou até hoje. Sabe? E defendo o deficiente aonde eu vou. Eu defendo não só o cadeirante, sabe? Eu defendo aquele que tem um problema no braço, sabe, na perna, porque
ninguém nota, ninguém vê você, vê só o cadeirante, entendeu? Muitas vezes eu vejo uma pessoa debruçada ali, lá no carnaval, debruçada assim, para poder enxergar, sabe? Uma escola que está vindo, por que não deu um lugar para ele? Sabe? A Mônica, quando eu falo, a Mônica fala, Divina, pelo amor de Deus, espera aí um pouquinho, vamos pensar. Mas alguém tem que falar. Se alguém não falar, fica pobre, fica assim, ó, sabe? E a luta é grande, eu fico, essa aqui fala assim, eu não venho na Amparo. Eu não venho na Amparo, não venho muito, né? Eu tenho uma mãe de 90 anos, eu olho uma senhora de 95, sabe? Eu nunca parei minha vida, nunca parei. Mas eu tenho vergonha em certos lugares que eu chego, eu tenho vergonha. Porque se eu pegar um copo e eu não prestar atenção naquele ali, eu deixo aquele copo cair, sabe? Então eu sou uso, eu pego esse, quando eu estou assim num lugar que eu não conheço, aqui não, fica lá cheio. Mas lá quando eu estou num lugar que eu conheço, eu vou só com a mão esquerda, sabe? Eu não vou com a mão direita. Porque eu não tenho força na mão direita para fazer as coisas, mas eu não deixo fazer minhas coisas também não, faço de tudo. E o carnaval, a gente vai lá e vê o povo dança, quem está com a gente, né? Está lá nas cadeiras, está o Márcio, nosso passista, que tem só um braço, sabe? Aquilo ali para mim é tudo. Aquela vez que você estava na avenida com a gente, que eu tirei meu chapéu e dei pro seu menino. Então aquilo ali para mim, sabe, é bom, eu gosto de ver aquilo ali. Não é que eu gosto de pular carnaval, eu gosto de ver o povo, sabe? Eu gosto de ver. E eu observo muito, sabe? Eu observo muito que hoje tem outras escolas que já estão pondo pessoas com deficiência lá na escola, sabe? O Fabinho é um que, sabe, fica chamando, liga para mim, de mim não, vem cá para você ver fulano, sabe? Então a gente tem aquele entrosamento assim, sabe? Mas é difícil, não é fácil não, minha filha, é difícil para nós. Porque assim, a pessoa com deficiência ela tem que estar em qualquer lugar, não é só naquele grupinho, certo? Não é só aqui na Parla, ela tem que viver, né? Onde... E todos os tipos de deficiência, né? Como ela diz, tem as deficiências não visíveis, tem a necessidade menor e as cidades ainda, a sociedade ainda categoriza, né? As grandes necessidades, é o que eu estou enxergando primeiro, né? Que a cadeira, você bate o olho, é visível, mas é uma mobilidade, uma rampa que precisa para uma pessoa com muleta, né? Mesmo que seja, às vezes, uma limitação também temporária, né? Que é importante o desenho universal. E ainda a gente está muito longe, parece, de alcançar. A gente já deu tantos passos, né? Importantes e ainda parece que ainda somos formiguinhas, né? De chegar nesse lugar, de enxergar e não ter uma régua, né? Que assim, a sua limitação é mais importante que a minha ou o meu direito é maior do que o seu. E tem uma coisa dentro das próprias pessoas com deficiência, né? Assim, eu preciso mais, sendo que todo mundo é importante, né? Todo mundo cabe no mundo e todo mundo é importante, né? Bom, eu acho que complementando sua fala, Carol, a questão de ambientes inclusivos, né? Às vezes, como você falou, a gente pensa aí a acessibilidade quanto à questão física, né? A questão comunicacional, mas de nada disso adianta se não tiver a principal forma de acessibilidade, que seria a acessibilidade atitudinal, né, que está relacionado lá à atitude da pessoa. Então, para mim, é a principal acessibilidade, porque se você não tem uma atitude inclusiva, você não vai estar aberto a possibilitar acessibilidade física, comunicacional, nenhuma dessas, né? E essa questão do ambiente, né? A Ana Paula Crozara trouxe no livro dela, né, o Cidades Inclusivas, né, a relação, a deficiência nada mais é do que a relação com o ambiente. Né? Então, se o ambiente não tem acessibilidade, para quê? Não é a pessoa que tem uma deficiência, sim o ambiente. Então, a partir do momento que a gente não pensar nos nossos ambientes como sendo ambientes inclusivos, a gente está acessando o direito da pessoa de estar ali com a gente. Então, por isso que eu disse a questão de que um local que eu falar ali está bom para a pessoa. Bom, de repente eu posso conversar com uma pessoa que ali vai estar legal. E aí os demais. Né? Então, é fazer valer o nada sobre nós sem nós. Né? Então, peraí, eu quero atender uma pessoa com deficiência ali, eu quero atender várias. Né? Então, de repente, em determinado momento eu vou fazer um bate-papo, uma pesquisa de satisfação para ver, olha, tá bacana desse jeito, qual que é a sua opinião, a opinião do outro, né? Uma questão também que direto o pessoal comenta, que você falou também, a pessoa com deficiência familiar fala, eu sei o que precisa, né? Bom, de repente a pessoa com deficiência sabe, mas também o familiar daquela vivência a gente tem que
valorizar um pouquinho dessa questão, né, não menosprezando a autonomia da pessoa com deficiência. Né, mas eu acho que só o fato de tocar na temática de ambientes acessíveis já é uma parte muito importante, né, de saber, olha, o assunto está aí, estou desenvolvendo essa acessibilidade atitudinal e quero que o outro esteja aqui comigo. Né, como em uma das campanhas da ONU, voltado para a pessoa com deficiência, falava que ninguém seria deixado para trás. Nas ODS, né, que a gente está trabalhando ainda, são válidas, né, então dentro dos Objetivos de Desenvolvimento, tem esse lema de ninguém será deixado para trás. Então, no desenvolvimento dessas ODS, trazer o lema voltado para a pessoa com deficiência também, de não deixá-los para trás. Acho que isso. E eu acho que se não existir acessibilidade, não tem inclusão. Como é que você, né, a pessoa com deficiência, vai ser uma pessoa inclusiva se ela não consegue ter acesso a todos os espaços? Né? Então, as duas coisas estão muito interligadas. Muito, e as pessoas também estarem abertas, né? Porque não adianta a pessoa às vezes querer cumprir uma lei, mas ela ser intolerante, né? Ela falar que ela aceita o menor aprendiz, às vezes com uma deficiência física, mas o lugar do café não é acessível, então ela está sendo intolerante, né? Então, assim, essa abertura, o Pablo falou com tanta propriedade, começa de um outro lugar, né? Não é um lugar físico, e realmente estar 100% presente para ouvir, né? Esse familiar que também passa por muitas dores, e no seu tópico, né? Falar assim, o que a gente pode fazer agora, assim, no primeiro momento, e devagar, porque também passa por umas quebras que não são físicas, né? São emocionais, feridas emocionais familiares de dezenas de anos ali, né? A própria capacidade da pessoa ter o entendimento, às vezes, que ela precisa libertar, né, daquela vaidade, às vezes, de ter medo de falar que a pessoa tem aquela necessidade. Muitas pessoas já me falaram, eu fico meio assim constrangida. Então, passa por muitos lugares, né? E eu acho que muitas vezes também o familiar da pessoa com deficiência, às vezes ele tem uma deficiência emocional tão grande que ele não consegue ainda lidar de oportunizar a fala para o outro, né? E aí ele fala assim, tá tudo bem assim, tá tudo certo, né? E aí a gente ir devagar, porque até acolher todo mundo nessa fala e sem julgamento, né? Então é muito bom estar aqui, poder compartilhar e continuar devagarinho, levando os livros para as crianças poderem sentir que eu acredito muito que é na base, que é de pequeno que se torce o pepino. E é lindo quando eu vou nas escolas assim, que as crianças falam assim, nunca vi na capa um menino cadeirante, mas vem falar com um sorriso. E assim, eu vejo que essas crianças, quando eu era criança, nunca foi falado para mim, e como muitas e muitas crianças nunca ouviram falar, né? Como é importante. Então, assim, é muito bom a gente poder caminhar juntos. Que bom estar aqui. Vocês querem falar alguma coisa? Consideração final, Ronaldo? A minha consideração final é que é isso, assim, a construção é permanente, né, constante, diária, e não são grandes atos, nos pequenos, né, igual o Pablo falou, nos pequenos atos, um olhar, né, eu falo que é um olhar mais demorado, porque muitas vezes você fala assim, entendi isso, necessidade. Quando a pessoa vai falar, você já virou, né, então você não entendeu. Um olhar mais demorado para as pessoas pode nos levar para esse lugar. Quero agradecer a oportunidade de tanto aprendizado, assim, de estar aqui. Fico muito feliz, me sinto muito realizada enquanto, né, levar essa missão em minha de coração. Então, nós agradecemos essa oportunidade de estar trabalhando junto, para estar cada dia multiplicando, né? Sendo multiplicadoras dessa acessibilidade, da inclusão social, né? E fazer parte de tudo isso. E a gente está aí, né? Acho que é o pontapé inicial, né, para a gente estar desenvolvendo mais projetos, mais parcerias, né? Hoje nós também no Ponte Cultura, através do festival e outras ações que a gente realiza, a gente tem um projeto Tecendo as Culturas, né, que quando a gente fez o cadastro nas nossas fichas de inscrição, lá do pessoal, a gente começou a descobrir também os elegíveis que tem na nossa comunidade, que a gente não tinha esse acesso.
São poucos, mas tem bastante. A gente tem uma cadeirante na dança circular, que a gente desenvolve um trabalho com ela, né? Na capoeira também tem a Andréia também, que é da instituição, que tem a questão também visual, né? E assim vai indo, a gente tem uns 4 ou 5 pessoas lá, né? Tem umas 4 ou 5 pessoas que estão lá e são deficientes, né? E estão junto com os outros e fazendo as mesmas ações, a mesma proposta, né, de trabalho dos professores está acontecendo, tá bom? Agradeço, né, senhora, dona Denise, né? Dona Denise, Dona Divina, Bárbara, que falou com muita propriedade, né? A gente trabalha também com as crianças, né, com as ODS, né? E é muito importante a gente estar levando essa questão da acessibilidade, essa questão da inclusão para todos, né? E vamos que vamos precisar depois de vocês lá no festival e esse feedback, né? Esse feedback de vocês, falar, ó, o festival deu uma melhoradinha, mas ele precisa de mais coisa ainda de acessibilidade, então a gente precisa de vocês dar esse feedback para nós, tá bom? E pode puxar a orelha. Carol, você já sabe, você é de casa, parceira, muito obrigado aí e vamos continuando trabalhando e desenvolvendo as parcerias aí. Tá bom? Muito obrigado. Vamos ajudar na escola também. Vamos, bloco a vaga está aí. Bloco não, desculpa, escola de samba. Porque foi tanto ano de bloco que o bloco. Tantas vitórias do bloco. Agora a escola começa a Escola de samba, Pablo, né, que também é uma parceira nossa também. Quando a gente precisa também, fala com você, com a Dulcineia, o pessoal sempre também está lá ajudando a gente. Muito obrigado aí pelas parcerias. É isso, até a próxima então. Espero que seja breve.